Regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Também é uma ferramenta quando nós queremos analisar mais de duas, ou comparar, né, mais de duas grandezas. Então, geralmente, nós temos 3, 4 grandezas para analisar. E a regra de 3 composta também tem um processo para a gente resolver. Bom, então até aqui a gente já sabe o que são grandezas, você sabe analisar se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, sabe organizar elas em colunas, né? E é o que a gente tem que começar fazendo. Por exemplo, aqui, ó, o exemplo 4 ele fala, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Eu vou organizar essas grandezas que eu já identifiquei. São elas horas, caminhões e metros cúbicos de areia. Essas são as grandezas que nós estamos trabalhando. Então, vou anotar elas aqui, ó. Horas. Aí, para ganhar tempo, a gente só usa a letrinha inicial, não precisa ficar colocando um monte de coisa, não, tá? Horas, por exemplo, aqui eu vou colocar só caminhões e vou colocar metros cúbicos de areia. E aí, o que eu sei? Que em 8 horas, agora eu vou colocando na linha certinho, igualzinho a regra de 3 simples no começo, ó. 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Aí vem a dúvida, né? Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Será que vai aumentar ou vai diminuir o número de caminhões? E às vezes é muito complicado para a gente pensar, né, se vai aumentar, se vai diminuir. E a regra de 3 composta, ela equilibra tudo isso e faz com que a gente tenha uma certa quantia ali justa para compensar as demais grandezas, no caso horas e metros cúbicos. Por que é difícil de perceber se vai aumentar ou diminuir? Porque, veja bem, o número de horas caiu, né? Então, quer dizer, pô, se caiu o número de horas para trabalhar, preciso de mais caminhões, né? Porque se diminuiu o tempo, eu tenho que pôr mais caminhões para conseguir trabalhar ali. É lógico isso. Agora, o metro cúbico caiu. Quando o metro cúbico cai para descarregar, aí que eu precisaria de menos caminhões, né? Então, quer dizer, as duas coisas aqui me levam a uma análise, tipo assim, uma faz aumentar o número de caminhões, outra faz diminuir. Qual que vai ganhar, né? Qual que vai vencer? Para resolver uma regra de 3 composta, nós temos também os procedimentos, igual a regrinha de 3 simples, ó. Só que agora a gente vai, né? Começa o mesmo passo, ó. O primeiro é igualzinho. A gente vai agrupar as colunas, né? As grandezas em colunas. Depois, aí vem um detalhezinho. Nós vamos fixar a coluna que tem a dúvida. Fixa ela. Como assim fixa ela? Eu vou fazer um desenho que a gente vai costumar fazer isso aqui, ó. Nós vamos deixar ela presa aqui. Eu não vou mexer com ela. A que tem a dúvida vai ficar fixa. Vamos identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, uma a uma, com a grandeza fixada. Olha o que ele está falando aqui nesse terceiro passo. Ele pede para a gente verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai fazer uma a uma. A gente vai fazer assim, ó. Analisa esse número de horas com caminhões. E esquece a outra, tá? E se tivesse mais 10, professor, esquece tudo. Analisa só as duas como se fosse uma regra de 3 simples. Depois, no final, tudo isso vai se equilibrar. Então, a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, diminuiu o número de horas. Eu vou precisar de mais ou de menos caminhões? Mais caminhões, né? Então, eles trabalhavam lá 8 horas. Agora só tem 5 horas para cumprir aquele cronograma. Então, tem que colocar mais caminhões ali na parada. Então, como nós temos grandeza inversamente proporcional aqui, ó, entre as duas, inversamente proporcionais. Agora, eu vou analisar a outra grandeza, que é o metro cúbico, com a fixada lá, que é a dúvida. Então, quer dizer, diminuiu o metro cúbico. Então, eu vou precisar de menos caminhões. Então, nós vamos ter uma grandeza que é diretamente proporcional quando comparado uma a outra, né? Duas grandezas diretamente proporcionais. Depois, nós vamos montar a proporção. Esse quarto passo é importante, que ele começa a ficar um pouco diferente da regra de 3 simples. Ó. Nós vamos montar a proporção, né, no qual a grandeza fixada, ela vai ser igual ao produto. O que é o produto? A multiplicação de todas as outras grandezas, mantendo o antecedente e o consequente quando for diretamente proporcional e invertendo quando for inversamente proporcional. Então, esse quarto passo ele vai ficar assim, ó. Eu vou pegar aquelas grandezas agora e vou montar a equação. Mas como elas vão ficar montadas? Eu vou fixar a grandeza que tem a dúvida, que é o número de caminhões. Então, 20 está para x. Ela vai ser igual ao produto das outras grandezas, mantendo elas, né, na ordem certinha que apareceu no exercício, se for direto,
e invertendo quando for inversamente proporcional. Então, detalhe, essa daqui, ela foi classificada como inversamente proporcional. Então, eu vou ter que inverter ela. Ó. Veja que o 5 vem para cima e o 8 vai ficar lá embaixo. E aí, nós temos a outra, nós temos que multiplicar, porque é isso que a regra dita para a gente. A outra nós vamos manter porque ela é diretamente proporcional lá na classificação. Ó. Então, agora eu vou fazer a continha e nós vamos encontrar o valor de x perfeitamente. Essa multiplicação, ela meio que equilibra as duas coisas, tá? Então, é aí que a gente vem com esse lance. Agora, ao invés de multiplicar, eu vou usar e abusar da simplificação. Lembre-se, quando nós temos uma multiplicação, seja de fração ou de razão, sei lá, está multiplicando, eu posso sempre, veja, multiplicando, hein? Na adição, subtração, não. Sempre que estiver multiplicando, eu posso simplificar o número de cima com o número de baixo. O 160 por 8, que quando eu dividir por 8 aqui e por 8 aqui, eu vou obter 20. E posso simplificar também o 5 com o 125, que quando eu dividir por 5 e por 5, eu vou obter 25 e aqui 1. Ou seja, continuando com a nossa equação, 20 está para x, assim como 1 vezes 20 e 1 vezes 25. Nem precisava perder todo esse tempo, né, professor? Já vem direto aqui, ó, e coloca 20 para 25. Professor, agora é só multiplicar cruzado? É só multiplicar cruzado. Mas presta atenção, você está falando que isso aqui é uma igualdade. Se em cima já tem 20, em cima tem 20, o x só pode ser 25 para manter a igualdade. Você nem precisa perder tempo multiplicando. Se você multiplicar cruzado, você vai fazer 20x, aí você vai fazer 20 vezes 25, aí você vai dividir 20 por 20, vai sobrar o 25. Tá duvidando? Faz o teste para você ver. Tá? Dá certinho. Então, aqui, nós vamos chegar no x igual a 25, quer dizer, então, que nós vamos precisar de mais caminhões, né? Nós vamos precisar de 25 caminhões. Mas o grande detalhe aí da regra de 3 composta é seguir esses passos, né, também. Se você quiser até tirar um print e guardar aí essa espécie de fluxograma aí para você não esquecer mais como resolve regra de 3 composta, acho importante, tá bom?